Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar aqui, por intermédio do irmão Val, de me convidar para trazer a palavra de Deus para os irmãos. Dizer que não é fácil, é uma responsabilidade muito grande de pregar o Evangelho. Mas louvamos a Deus por esta oportunidade. Os irmãos olhem para que Deus me ajude, porque de sexta-feira para cá eu fiquei enfermo. Mas, sem perda de tempo, abra sua Bíblia. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías, o capítulo 53. Versículo de número 12. Vou ler para ir adiantando para os irmãos. Amém? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, o livro do profeta Isaías é um dos primeiros 4 profetas maiores do Antigo Testamento. Isaías viveu na época bastante crítica da história de sua nação. A segunda metade do século 8 foi um período que ele testemunhou o surgimento da profecia escrita na obra de Amós, de Oséias e na obra de Miqueias, mas também o profeta ele assistiu à queda e ao desaparecimento da maior parte de Israel, que foi a queda dos 10 reis do norte. Isaías teria profetizado, proferido a palavra do Senhor nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. E alguns dos estudiosos acreditam que ele teria sido chamado para assumir o seu ofício profético no ano em que morreu o rei Uzias, que foi no ano 740 a 700 anos de Cristo, quando alguns lugares de cultos pagãos eram tolerados, as pessoas que possuíam riquezas oprimiam os mais pobres, mulheres que ora adoravam ao Deus vivo, agora estão negligenciando o culto ao Senhor, ensinando suas famílias a buscarem os prazeres da carne, como a luxúria, a idolatria, a prostituição. Profetas, sacerdotes que antes faziam a vontade de Deus, agora estão procurando agradar um homem, e Israel estava entrando em um declínio moral e espiritual, quando aparece o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, começando a falar a respeito de que viria um homem que iria mudar a situação da nação, que viria um que iria reverter o quadro, a história de Israel. O capítulo 53 de Isaías, onde o profeta ele vem falando do sofrimento de Cristo, de que Cristo viria para morrer, para mudar a situação de muitos. A partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 53, Isaías ele vem falando, mostrando a incredulidade do povo e a desobediência, quando ele diz: quem
pessoal, mental, psicológica e espiritual da humanidade, que só faz efeito na minha vida, na tua vida, após o arrependimento. Se você não se arrepender, meu filho, a morte de Cristo não vai fazer efeito na sua vida. Mas Cristo, Ele veio para mim, Ele veio para você. Essa foi o único propósito de Cristo vir à terra. Foi para perdoar o pecado da humanidade, foi para livrar a minha alma do abismo, foi para livrar a tua alma do abismo. Vejamos que o profeta Isaías, ele fala com muita clareza este sofrimento, o de que Cristo padeceu, de como Cristo ele foi lá, aleluia, e ele não mediu distância. Tudo isso porque te ama, porque quer te salvar, tudo isso porque viu, aleluia, ele naquele mundo perdido, tudo isso porque viu você andar desgarrado. Cristo veio morrer por amor à tua alma, aleluia. Glória ao teu nome, obrigado. O profeta Isaías, ele vem mostrando com clareza o que viria a acontecer, porque o povo estava andando desgarrado, desobediente, um declínio moral tinha surgido no meio do povo da nação de Israel. Isaías, ele vem mostrando, se você ver na sua Bíblia, do versículo de número 7 ao versículo de número 12, Isaías ele mostra a sua morte e ressurreição, e de como ele intercedeu pela humanidade, de como ele não desistiu, aleluia, de mim e de você. Eu lembro-me quando Cristo, ele estava lá no Getsemane, e ele começa a orar, e ele está sentindo as dores do meu e do teu pecado sobre ele, ao ponto de dizer: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas eu acho que Cristo, ele olhando, viu uma nação perdida e disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele foi até o fim para te libertar, para te dar vida e vida com abundância. Foi isso que Cristo veio. A morte de Cristo não foi para mostrar quem prega mais ou quem prega menos, não. A morte de Cristo não foi para dividir cantor A e cantor B, não. A morte de Cristo foi para levar uma igreja para morar no céu, aleluia. Foi por isso que Cristo, ele morreu por amor da tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Foi para isso que Cristo veio à terra, para interceder pela humanidade, a humanidade caída, a humanidade perdida. Mas Cristo, ele não desistiu, a alegria, a paz. Ele foi até o fim, porque ele viu as pessoas, aleluia, perdidas neste mundo. Isaías disse no versículo número 7, olha o que Isaías diz no versículo 7, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca.
espargindo ao propiciatório sangue dos animais sacrificados, mas não era suficiente. Tinha que vir um que ia fazer a redenção eterna da humanidade, e esse foi Cristo. E o profeta Isaías diz com clareza no versículo de número 12, dizendo: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi multado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala de uma grandeza extraordinária. O texto sagrado lá de Colossenses, quando ele escreve aos irmãos de Colossos, no capítulo 2, e o verso 13, aleluia, 14 e 15, quando ele diz: enquanto vós estavas mortos nos pecados, quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas, havendo risca na cédula que era contra nós das suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pagou a tua dívida, ele pagou a nossa dívida, uma dívida impagável que ninguém podia pagar. Aleluia. Somente a morte de Cristo naquela cruz poderia pagar a dívida que eu e você pagava, que devia a Deus. Glória a Deus. Tudo por causa da lei. O que é que Paulo está querendo dizer? Que a tradução judaica também ele retratava os pecados como débitos perante Deus, perante as leis de Deus. E o que acontecia? Os judeus eles usavam um termo traduzido por ordenança ou decreto para as leis divinas. E só a lei que ela fazia era mudar o teu erro. Por isso Cristo veio para mudar a situação da humanidade. Então os judeus acreditavam que seus pecados seriam perdoados quando a pessoa se arrependesse, entregasse a vida a Cristo. Para quê? Para que todos os seus débitos fossem apagados. Por isso que Paulo diz que Cristo pegou a cédula que era contra nós das suas ordenanças e cravou numa cruz. Aleluia. Foi um sacrifício perfeito para você estar aqui nessa noite, meu filho e minha filha. Glória a Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi para nos dar vida. Foi o sacrifício único e perfeito. Quando eu lembro de Cristo, naquela cruz ao lado de dois homens malfeitores, ao ponto de um chegar a blasfemar e dizer: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro dizendo: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, merecíamos por causa dos nossos feitos, mas esse homem aí nenhum mal ele fez. Aleluia! E Cristo, aleluia, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus de hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Cristo morreu para te dar vida, igreja. Glorifique e exalta o nome desse rei. Aleluia! E ele está vivo, ressuscitou, aleluia, e está aqui no nosso meio. Glória ao nome do Senhor, que veio, morreu e ressuscitou por nossa alma. Lembre-me quando eu estava perdido, ninguém me dava nada. Certa vez eu estava, depois de um ato que cometi, sentado na calçada, meio-dia, pensando na comissão que fiz. Na mesma hora chegou um irmãozinho perto de mim e começou a falar de Jesus. Eu começava a chorar. Cheguei a aceitar Cristo. Aí quando o irmãozinho foi-se embora, eu saí de perto e fui fumar maconha de novo. Com 3 minutos, camburando, a polícia chegou, pulando atrás de mim, eu saí notando, e Cristo me deu mais livramento. Glória a Deus. E quando eu lembro agora de que eu vivia,
Glória seja dado teu nome, Jesus. Aleluia. Cristo, Ele morreu por você. Ele te ama. Ele não quer saber o que você cometeu há dias, horas ou minutos atrás, não. Mas Ele quer que você reconheça que Ele é Deus do céu e tem poder para perdoar pecado. Você que quer ouvir a mensagem de Deus, quer entregar a vida a Cristo, venha nesse lugar. Cristo, Ele morreu por tua alma. Ele morreu por nossa alma. Glória seja dado. Essa reunião só existe hoje por causa da morte de cara de Cristo naquela cruz. Aleluia. Quando eu me lembro de uma vez eu estava sentado com ele e Deus usava o meu irmão aqui para pregar e eu entregava a vida a Cristo. Está fazendo 6 anos que eu aceitei a Ele como Salvador. Glória a Deus. Quero dizer que não é fácil estar aqui diante de tantos pregadores, mas foi me dada essa oportunidade. Eu quero dizer para você, se você quer aceitar Jesus, venha. Se não tem, venha. Que Deus o abençoe você. E continue abençoando sua vida, dando essa oportunidade. Mas eu vim para dizer que a morte de Cristo foi para nos perdoar, para livrar